Diego França aqui mais uma vez, e dessa vez eu quero falar com vocês sobre esse tijolinho aqui, ó. It. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Desde que eu terminei de ler esse livro, que tudo o que eu vivi em Derry, estou tentando processar e pensar como é que eu vim aqui falar isso para vocês. Porque não dá para fazer uma simples resenha falando sobre o enredo e tudo mais, não dá, não dá. O livro é muito mais do que isso. E vamos começar, já que eu falei que eu vivi tudo isso em Derry, vamos começar falando sobre Derry. O que King fez nessa história aqui é absurdo, porque a questão de descrever a cidade, a ambientação e tudo mais faz parte. É demorado, todo mundo já sabe, que todo mundo fala, o King é prolixo, não sei o que. Tá, todo mundo já sabe disso, não vou ficar repetindo não. Mas fez sentido, porque faz com que você, leitor, se sinta dentro de Derry, da cidade de Derry. Você consiga imaginar onde é cada rua, onde é a caixa d'água, onde é o cinema, onde é tudo, tudo. Você consegue ambientar ali, entender mais ou menos o que está acontecendo. E, além dessa ambientação e da parte para você se situar onde você está em Derry, o que ele trouxe para Derry é que o mal não está apenas na coisa e naquilo que a gente já sabe, está impregnado na cidade, faz parte da cidade, os acontecimentos e como cada personagem ali que é incluído para fazer o seu papel mostra o quão ruim a cidade é. Não é um personagem aleatório que está ali solto no vento, pelo menos para mim. Não me pareceu isso. Cada personagem que estava ali trazia um lado da cidade, uma visão diferente. Você conseguia perceber pela visão dele a maldade da cidade, não da pessoa pura e simplesmente. Não é assim, não é essa cidade que King construiu aqui. Isso foi muito, muito bom, muito legal de passar. Perdoe que ainda estou meio gripado. Outra coisa, beleza, já entendemos a cidade, entendemos que o mal não é somente a coisa, mas agora vamos passar para parte da história em si. Eu gostei muito, muito mesmo dessa questão de estar ali, porque para quem só assistiu o filme, os filmes tem lá nos anos 50 é o filme um e depois nos anos 80 é o filme 2. Mas no livro não é assim. No livro, a linha temporal vai e vem, porque mostra os acontecimentos dos anos 50, depois vem para a vida adulta deles, mostra lá nos anos 80, e lembranças e coisas interligadas, e eles vão, né, passando por várias situações. Desde que eu estou tentando não entregar muito da história para vocês, tentando não soltar spoiler, certo? E eu gostei muito disso porque me trouxe uma questão assim, uma sensação de nostalgia. Eu não sei vocês, para quem é mais velho, eu já tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano, mas me trouxe uma sensação de nostalgia absurda quando vai lá nos anos 50, a questão da amizade das crianças e de tudo que eles sofrem, dos anseios, das angústias e tudo mais, assim, você começa a lembrar um pouco daquilo que você viveu. Essa sensação de nostalgia que King traz com o Clube dos Otários. Eu tô até com a camisa aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Com os sete. Será que eu vou lembrar o nome dos sete? Bill, Bev, Ed, Stan, Mike, Ben e o Rich Tozer. Lembrei o nome dos todos. Lembrei o nome deles todos. Assim, é porque tanta coisa, e eu tentando processar, como é que eu vou trazer uma resenha, como é que eu vou passar para vocês tudo o que eu senti com essa leitura, porque essa leitura se tornou o meu livro favorito do Stephen King. Eu não tinha lido ainda, eu confesso para vocês que eu tinha medo desse tijolo. Quando eu via o tamanho desse livro, eu, caramba, não vou encarar, não vou conseguir terminar de ler isso, e eu tinha medo não da história, não tinha medo da história, eu tinha medo do tamanho. São 1.104 páginas nessa edição e eu morria de medo de não conseguir terminar a leitura. Na realidade era isso. Aí, continuando na história,
Ele passa por toda essa questão lá, né, anos 50, anos 80, me trouxe essa sensação de nostalgia absurda que eu gostei muito e ao mesmo tempo vem um pouco de melancolia, porque ao mesmo tempo que você sente a nostalgia, você também vai sentir falta. Você vai perceber que você não se lembra mais de tudo que você viveu na sua infância. Coisas que você busca na memória, só vem alguns flashes e você não entende, não consegue mais lembrar o que foi que realmente aconteceu. E trouxe essa melancolia para mim também. Vocês vejam que é um livro com um misto de emoções absurdo. Não é aquele terror que a gente está acostumado a ver em alguns filmes. Ele passa por todas as vertentes, a parte psicológica, a parte da cidade, terror de fato com algumas cenas monstruosas e tal, que vocês sabem que tem. Então não é uma história muito simples, é bem complexa. Mas não é por ser complexa que ela é ruim. Por ser complexa, mas ela é uma história muito boa. Durante o período de leitura que a gente leu lá com o pessoal da minha comunidade, a gente teve essa leitura coletiva, que as pessoas ainda estão terminando essa semana. Eu me adiantei, eu terminei antes da turma junto com a comunidade, porque teve dias que eu consegui ler mais de 100 páginas por dia. A nossa meta era 30 páginas por dia, de segunda a sábado, mas teve dias que eu peguei e saiu mais de 100 páginas porque estava muito bom e eu não queria parar de ler. Muito, muito bom e simplesmente eu não larguei. Não sei se vocês já devem ter passado por isso, de pegar algum livro que você não quer largar ele de jeito nenhum, você quer ler, 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 me deixa quieto que eu quero ler, não mexa comigo. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz muito disso já. E com esse livro aqui foi isso também. E da mesma forma, teve semana que a leitura não fluiu muito, eu não pude ler, tive alguns problemas, fiquei para trás da meta. Olha aí, ó, eu organizei a meta e eu fiquei para trás da meta. E eu falei com uma pessoa lá na comunidade, eu falei, estou atrasado, mas eu vou correr atrás. Mas deu super certo, conseguimos ler. Tem alguns que já terminaram também e uma boa parte está terminando essa semana e vai dar tudo certo. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, que o Pennywise, e o foco, a propaganda é em cima do Pennywise, né? Mas não é só o palhaço assassino dessa história. King mexe com os medos de cada um. Os medos primeiros, medos infantis. Vamos pegar uma figura de um medo infantil. Um lobisomem da época lá, o lobisomem americano. Ah, a figura de um lobisomem em pé usando uma jaqueta da escola, sabe? Vamos ver o que mais. A múmia. Múmia daquela época, tudo enfaixada, tal, com cheiro de podre. Você vê que são medos mais infantis. Não é um spoiler absurdo, nem nada que vocês não sabem nem de como eu tô falando, só tô falando do que tem. E são medos infantis. Que quando volta para eles adultos, esses medos já não é isso tudo. Para que eu tinha medo disso tudo, sabe? Não. Mostra mais uma vez a quebra da infância para a juventude e para a vida adulta. Essa quebra que é muito bem retratada aqui no livro. É como se o King tivesse meio nostálgico também aqui, pensando nessa história dele, porque é um romper da juventude para a vida adulta. O que você esquece, o que você deixou de viver, os amigos que você não fala mais, a cidade que muitas vezes você abandonou por N motivos e a sua infância ficou para trás. Então, além de todo o terror e tudo mais, a parte psicológica, tudo, tem muito mais do que isso. O livro é muito, muito mais denso do que os filmes. Muita coisa que tem aqui, muita coisa mesmo, não tem no filme. Não tem no filme. Mas se você assistir o filme, o que que o filme vai lhe ajudar? Vai lhe ajudar a você traçar uma imagem do personagem. Porque já que você viu atores fazendo, quando você escutar o nome aqui, vai vir aquela imagem do ator do filme na sua cabeça. Então, essa ambientação e a figura do personagem para você vai ficar mais fácil e às vezes, eu não sei se vocês todos fazem isso, mas eu sempre faço isso. Quando eu começo a falar do personagem, eu começo a imaginar como ele seria. Aí, como eu vi os filmes, me ajudou demais. Eu sempre vi aqui cada um com a imagem do filme. E, assim, dentre eles, dentre os otários todos, eu gostei muito, muito, me identifiquei muito com o Bill.
com toda a dificuldade dele, com toda a gagueira, mas ele era o líder. Na hora de tomar a decisão e vamos, pá, a gente tá com medo, mas a gente vai. Era ele na frente, sabe? Eu me identifiquei muito com ele, porque, vamos aqui falar um pouco de mim. Na minha infância, eu passei muito por isso. Eu não era tanto de agir, de fazer as coisas, tal, ser o primeiro a fazer, mas eu gostava de liderar a turma, de organizar, de dar as ideias e tal. Então o pessoal sempre tinha essa mesma coisa de perguntar: e aí, a gente vai fazer o quê? Então, assim, a nostalgia foi maior ainda por causa disso. E agora vamos falar aqui partindo para o final do livro. Sem spoiler, não se preocupe, não vou entregar o final para vocês. Como eu já disse, muita coisa mesmo é diferente, então vocês precisam ler o livro. Se você assistiu os filmes e gostou, se você viu até a série Bem-vindos a Derry, que trata de os acontecimentos aqui relatados no passado, então leiam o livro. Não vai ser uma leitura maçante, você vai gostar demais. O final, como foi feito aqui, eu gostei, eu concordei, gostei demais. Para mim foi óbvio. Já me esquecendo. A famosa cena polêmica que todo mundo fala, praticamente todo mundo já sabe o que é. Agora calma, viu? Eu vou falar o que é. Se você não quer saber o que é, passa aí uns segundinhos para frente aí, porque eu vou falar o que é. A cena de sexo entre os meninos lá nos anos 50. Não é nada absurdo, não é algo relatado assim como no popular aqui no Brasil, como putaria mesmo. Não, não é. Para mim, eu entendi ali que na obra, no contexto, e naquela época, o que realmente ele disse que quis ter, né, a função da cena, que era a quebra da juventude e tal, algo sagrado, que tinha essa questão do link. A gente sabe que o sexo é tratado como algo sagrado em escrituras mais antigas. Então, eu entendi como nada, assim, com muito como eu vou falar no popular mesmo que eu gosto, com a putaria tal, que tinha que ter o sexo. Não, não, não foi nada disso não. Então, para mim, li, passei, pesei, beleza, e vida que segue. Vamos pro final. Vamos pros finalmente, porque essa cena não merece toda essa polêmica que causaram depois, né? Depois de tantos anos que o livro lançado nos anos 80, e aí anos e anos depois vieram polemizar a cena, e lá na época ninguém polemizou nada. Eu sei que o final eu gostei muito. Foi assim, arrebatador, eu gostei, entendi perfeitamente. Foi uma história que mexeu comigo. Conforme eu fui lendo, eu fui sentindo, essa vai ser a melhor história do King para mim até hoje. Não tem como. Só se ele errasse muito aqui para frente. Mas se concretizou. É um livro, assim, na nossa nota em estrelas, 5 estrelas. Favoritadíssimo. Vou recomendar para todo mundo. Vou fazer campanha. Leiam It. Leiam It. Leiam, leiam. Vocês têm que ler It. Não tenham medo dessa porra aqui só porque é grosso. Aí ele. E pesado, não, pô. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não tenham medo. Não tenham medo por ser 1.100 páginas. Vocês irão conseguir. É isso, assim, eu não sei o que é. Eu ainda vou conversar mais com o Bruno. A gente vai fazer uma live só para a gente trocar ideia sobre o livro. Vamos marcar ainda a data. Quando tiver a data certa, a gente vai divulgar para trocar mais opiniões com uma outra pessoa que leu e teve alguns sentimentos parecidos com o meu. Então vai ser muito legal isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não saia do vídeo antes de você curtir, comentar alguma coisa, se você gostou, se não gostou. Diego, o vídeo ficou uma merda. Comenta aí que eu ainda vou trocar uma ideia com você, mas comente alguma coisa. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever no canal, porque eu já vi que tem muita gente que vem, assiste o vídeo, até curte e tal, mas sai e não se inscreve no canal. Nós estamos com a meta básica, simples, nesse primeiro semestre, a gente conseguir 500 inscritos. Só 500 inscritos, é isso que a gente quer. A nossa meta é só essa. Então, é isso. Em breve vocês vão ver novidades. Acompanhem lá no Instagram. Eu estou muito mais ativo no Instagram. Também posto lá no TikTok, mas lá eu só faço postar. Não fico tão ativo no TikTok, mas no Instagram eu estou lá, posto stories, respondo o direct, o que vocês mandarem. Eu estou lá sempre no Instagram. E é muito fácil de achar porque é só quase tudo isso. Em todas as redes é muito fácil de encontrar. É isso, turma. Desejo a vocês boas leituras. Não tenham medo de it. Encarem.
comprem, leiam. Por falar em comprar, vou deixar o link de compra aqui embaixo. Comprando pelo meu link, vocês ajudam o perfil. Não paga nada mais nem nada menos, mas ajudam o perfil, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.